Aqui, Senhor, Obrigado, Deus. Obrigado, em continuidade com esse culto. Pai amado, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por nos permitir louvar o Teu santo nome, Obrigado, Deus, por este dia. salmodiar o Teu santo nome, glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por ter nos dado esse privilégio Obrigado, Deus, por tudo. de cantar, de louvar. O mundo lá fora louva o seu Deus, louva o Deus deste mundo, mas nós louvamos o nosso Deus, adoramos o nosso Deus, que fez os céus e a terra, e que nesta noite está aqui para nos abençoar, para nos ajudar, com a porção da Tua palavra. Abençoe-nos, ó Pai querido, mais uma vez. Abençoe cada um, Senhor. Dê a eles o que eles necessitam, os seus pedidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ler as Escrituras no livro de São Mateus, capítulo 7, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Nessa noite eu quero falar sobre frutos. Pelos frutos é que se conhece a árvore. É verdade. Vamos falar dos frutos de cada árvore. Frutos da árvore. Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. No livro também de São Mateus, capítulo 12, no versículo 33. No versículo 33. Diz o seguinte: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui temos uma porção da Tua palavra. Graças a Deus. Nós estamos agora falando diante de Ti, sendo o autor dela, Pai. O autor dessa palavra, sendo que também é o Senhor que nos inspira também. O Senhor nos inspira a falar da Tua palavra. Já temos a revelação vinda, trazida por um profeta, e nós estamos aqui crendo nisso de todo o nosso coração. Ajuda-nos mais uma vez, Pai, confirmando as Tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero lembrar aos irmãos que sábado da semana que vem não haverá culto por ocasião da Santa Ceia no domingo. Porque sábado que vem é Santa Ceia em Ibirité, no Jardim das Rosas, dia 9. Ou seja, dia 10, melhor dizendo. Dia 10 no sábado. Dia 9 é lá em Vespasiano. Dia 10 lá em Ibirité, no tabernáculo
de Deus. E domingo, dia 11, em Sarzedo, às 18 horas. Como os irmãos já sabem, aquele mesmo horário de sempre, quando a van se desloca lá do Alterosa, passando por aqui, por Citrolândia, para levar os irmãos para o companheirismo, juntamente com os irmãos, para tomar a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Amém? Muito bem. Que Deus possa nos ajudar, possa nos abençoar. Graças a Deus por isso. Essa semana eu estive em Mateus Leme, estava dando uma volta por lá e a rádio está pegando limpinha lá em Mateus Leme. Mateus Leme, aquela região ali, Joatuba, Florestal, tudo pegando limpinha a rádio. Graças a Deus. Amém? Amém. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre os frutos que produz uma árvore. Nós sabemos que árvore na Bíblia, ela aponta para uma pessoa. Árvore na Bíblia aponta, representa, tipifica uma pessoa. Isto serve para a mulher e serve para o homem também. E, no entanto, nós sabemos que existem muitas árvores que não dão fruto algum. São árvores que nasceram, tiveram sua semente, cresceram, mas não produz fruto algum. Com isso você pode sair em vários lugares, como hoje eu estava lá hoje num município chamado Corvo da Pedra, na região de Itatiaiuçu. E lá tinha muitas árvores. E, no entanto, não dá fruto algum. Mas aquelas que dão fruto, elas são conhecidas pelo fruto que ela produz. Elas são conhecidas pelo fruto que ela produz. A árvore que dá fruto, ela é conhecida pelo fruto que produz. Então, nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, falando a respeito dos frutos, pela qual se conhece a árvore, João Batista também mencionou a mesma coisa quando ele estava ali no seu ministério, falando, exortando sobre o reino de Deus que havia acabado de chegar. Ele disse que o reino de Deus era chegado a todos. E com essa mensagem, com esta pregação, com este sermão, muitas pessoas foram atraídas pela sua mensagem. Evidentemente que outras foram até ele por curiosidade. Outros foram para matar a curiosidade, porque informações chegavam aos ouvidos das pessoas de que um homem barbudo, com a barba elameada de mel e com algumas asas de gafanhoto, e dentro de um rio, batizava as pessoas. E ali muitos curiosos iam ter com ele, mas muitos também iam para serem batizados por João, porque significativamente eles estavam arrependidos. Mas nem todos que vinham até João estavam arrependidos.
nem todos que vinham a ouvir a João, para serem também batizados por ele, nem todos tinham se arrependido. Foi num desses dias de culto de batismo, que alguns grupos de fariseus, escribas, tinham ido até João. E antes mesmo que eles entrassem na água, João disse: parem por aí. Parem por aí, não entre. Em outras palavras, raça de víboras. Chamou eles de raça de víboras. João, sendo um profeta, discerniu exatamente o que tinha no coração deles ao murmurarem e ao pensarem a respeito. E João observou que eles não eram dignos de serem batizados, porque não tinha nenhum fruto neles de arrependimento. Não tinha nenhum deles fruto de arrependimento. João teve que parar o culto batismal para falar para esses cidadãos, para esses religiosos, para esses homens de colarinho virado, sacerdotes, fariseus, escribas, que vieram até João. E João disse para eles pararem por ali mesmo. E João então lançou a palavra dirigida a eles, não a todos que estavam ali, mas dirigida a esse pequeno grupo de homens que estavam ali. E João disse: raça de víboras, quem vos induziu? Em outras palavras, quem vos está induzindo a fugir da ira futura? Vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento, para que então eu batize. Porque a minha pregação é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a minha pregação. Arrepender primeiro. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas vós não está demonstrando nenhum caráter de arrependimento. Vocês têm se deslocado e eu não vejo nenhuma atitude de arrependimento sobre vós, em outras palavras. Então vós deveis produzir primeiro frutos dignos de arrependimento. Porque o machado está posto à raiz das árvores. O machado é a palavra. As árvores são vocês. As árvores são vocês. O machado é a palavra. E o machado está na minha mão. O machado estava com João Batista. Por quê, pastor? Porque a palavra estava com ele. A palavra estava com seu profeta. A palavra vem ao profeta. Aleluia! O machado está sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada, disse Jesus. E João, naquele momento, estava cortando. Quem está entendendo? Amém. E João, naquele momento, estava cortando. Toda árvore que não produz bom fruto. Jesus disse: para que serve? Para encher banco de igreja? Para poder aquecer banco? Crente que não produz bom fruto, irmãos que não produzem bons frutos, irmãs, irmãos, jovens, moças, rapazes, que não produzem bons frutos, serve para quê? Para encher a igreja, para criar volume, para criar número, para aquecer banco.
não produz bons frutos. Então, para que serve? A não ser para ser cortada e lançada no fogo. Quem está entendendo, irmão? Vocês têm que ser espiritual. Então João disse: não, vocês não servem para o reino de Deus. Vocês não servem para o reino de Deus. Em outras palavras, o reino de Deus para vocês se tornam alheios. Vocês são alheios ao reino de Deus. Em outras palavras, a proposta do reino de Deus para vocês não é bem-vinda. Porque vocês não produzem frutos dignos de arrependimento. E por isso vocês estão sendo cortados. Vocês estão sendo cortados, depois vocês são amarrados e depois vocês são lançados no fogo. E ali haverá ranger de dentes, choro. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, é pelos frutos da árvore que produz algum tipo de fruto é que se conhece a árvore. Quem está entendendo? Amém. Por isso que nós somos a árvore noiva. Jesus veio restaurar uma árvore noiva. Através do mensageiro para esta última era, Deus, através desta mensagem, veio restaurar uma árvore noiva para o Senhor Jesus Cristo. Mas uma árvore que dê bons frutos. Quem está entendendo, irmão? Uma árvore que dê frutos bons. Porque o próprio Jesus disse: toda planta que o Pai não plantou, ela será arrancada. Ela será tirada. Como é que tira? Expulsando a igreja? Como é que tira? Riscando o nome no livro do hall de membros? Como é que tira? Chutando-o para fora? Não. A própria palavra se encarrega de tirá-lo para fora. A própria palavra se encarrega de tirá-la para fora. Jesus não precisou empurrar ninguém nos seus dias. A palavra que ele pregou não estava entendendo eles. E eles, caíram fora. Quem está entendendo, irmãos? Amém. A própria palavra se encarrega de colocá-los para fora. A mesma palavra que põe para dentro é a mesma palavra que o expulsa para fora. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Sim. Toda planta que o Pai não plantou, essa será arrancada. E depois de arrancada, vai ficar onde? Vai ficar no lugar atrapalhando? Vai ficar no meio do caminho atrapalhando, como uma pedra de tropeço? Não, é arrancada e lançada fora para ser queimada. Por isso que nós devemos ser árvores frondosas, árvores que dão frutos. Temos que ser árvore frutífera. E a igreja, por ser feminina, e a noiva, por ser feminina, muito embora ela é constituída de homens e de mulheres, ela é para Deus, ela é para Jesus Cristo, uma árvore frutífera. Amém, irmãos? Amém. Ela é uma árvore frutífera. Ela é uma árvore frutífera. Existem muitas noivas por aí. Existe uma noiva batista, uma noiva metodista, uma noiva presbiteriana, uma noiva pentecostal, mas que estão dando frutos, porque o batista gera um batista, o metodista gera um metodista, um pentecostal gera um pentecostal, mas um cristão gera um cristão. Amém, irmãos? Amém. Um filho de Deus gera um filho de Deus pela palavra de Deus. Quem está entendendo? Então, temos que ser uma árvore frutífera. E a noiva, ela é uma árvore, ela é uma igreja. Ela não é estéril, ela não pode ser estéril. Uma pessoa que é estéril, ela pode ter sentimentos, ela pode ter emoções, mas não dá vida. Uma mulher, por exemplo, estéril, que não pode gerar,
ela pode ter emoções na hora da relação entre o marido e mulher, ela pode ter sensações, ela pode ter emoções, sensações, mas ela não gera, porque o seu ventre está morto. Quem está entendendo? Existem várias mulheres por aí fora com nome de igrejas. Elas têm sensações, pulam e gritam, saltam, falam em línguas, mas não geram filhos e filhas de Deus. Só a palavra revelada, só a semente real de Deus que penetra na noiva do Senhor Jesus Cristo, que pode gerar, amém, irmão? Que pode gerar. Gerados não segundo um dogma, não segundo um credo, não segundo o conceito humano, mas gerados segundo a palavra revelada. Gerados segundo a palavra, com a semente de Deus que foi semeada. Quem está entendendo? Por isso que existe esse movimento neopentecostal, esse movimento de igrejismo, de igrejologia, com vários nomes de blasfêmia. Eles pulam, gritam, sensações para aqui, sensações para lá, e tem um bom tempo, e se regozija, e pula, salta, e grita, e tudo mais, mas tudo pura emoção. Depois, quando termina, tudo vira igual ao mundo. Quem está entendendo, irmãos? Não pode gerar, é estéril. São mulheres estéreis. Só a noiva do Senhor Jesus Cristo que recebe a semente original no seu ventre. Que ventre, pastor? Recebe na sua mente e depois desce no seu coração. Amém, irmãos? Amém. E quando essa semente desce na alma, gera um filho e filha de Deus. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Por isso que devemos ser árvore, mas uma árvore frutífera. Tem que ser uma árvore que ache nela o fruto. Porque se não achar o fruto, irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que no fim dos tempos, Deus enviaria seus anjos. Quem está entendendo? Amém. Enviaria seus anjos. E colheria tudo. E colheria tudo. O trigo ele colocaria onde? No celeiro. Mas aonde ele colocaria a palha? Vejam bem, eu quero que vocês prestem atenção que o trigo ele é envolvido na palha. Quem entendeu, irmãos? O trigo ele é envolvido na palha. Quando o trigo está dentro da palha, a palha é boa. Quando a semente de milho está dentro da palha, a palha também é boa. Mas quando você descasca o milho, para que serve mais a palha? Então, assim também é o Senhor Jesus Cristo. No final do tempo, ele enviou o seu mensageiro. Mas ele não quer palha, ele só quer o trigo. Ele só quer a semente original. Amém, irmão? Ele só quer a semente original que foi semeada no dia de Pentecostes. E então aquela palha que estava envolvendo o trigo, que estava envolvendo a semente, ora, era boa. Naquele tempo onde a palha segurava o trigo, onde os dons estavam caindo na era pentecostal, onde todo mundo era abençoado, aquela coisa toda, nesse período a palha era boa. Nesse período a palha era boa, mas precisava do trigo sair para fora para que a luz do sol iluminasse ela. Amém, irmãos? Amém. Para quê? Para fazer amadurecer o grão, porque não tinha luz os metodistas, não tinha luz os batistas, não tinha luz. Mas quando o sol da justiça saiu por meio de um profeta, a luz raiou sobre a semente. Amém, irmãos? Amém. E a semente deixa a casca, deixa a palha e vem para o celeiro, vem para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso que somos árvores frondosas. Uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Que água é essa? A palavra. Somos árvores plantadas junto a ribeiros de água. Não fala de águas como muitas.
Ribeiros, plural. Água, no singular. Olha na Bíblia, você vai ver. Mas serão como árvores plantadas junto a ribeiros, plural, de água. Amém, irmão? E não de águas. Água, porque só há uma palavra. Amém, irmão? Água. E darão o seu fruto na estação própria. Na estação própria, os frutos de Paulo. Na estação própria, os frutos de Nireu. Na estação própria, os frutos de São Martim. Na estação própria, os frutos de Columba. Na estação própria, os frutos de Lutero. Na estação própria, os frutos de João Wesley. Na estação própria, na última era, aqui estão os frutos. Amém, irmão? Amém. Aqui estão os frutos. Não estamos mais na era de Laodiceia, onde estávamos quietinhos debaixo da casca. Saímos para fora e fomos direto ao sol. Amém, irmãos? Amém. E estamos a cada dia sendo amadurecidos na presença do sol, posicionados para a grande colheita que está para vir, que é o arrebatamento da igreja. De sorte que já estamos separados, mas a colhedeira voltará a qualquer momento e tomará para Cristo. Amém? Amém. Então temos que ser uma árvore frutífera. Observe que Eva representa também a igreja. Representa a igreja. Quando ele fez Eva, ele disse que Eva deveria então ser uma árvore frutífera. Quem está entendendo, irmão? Amém. Deveria ser uma árvore frutífera. Então observe bem que a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela sendo uma árvore que foi restaurada nesses últimos dias, por isso que o irmão Branham pregou a mensagem, a restauração da árvore noiva. Então esta árvore que foi restaurada e está sendo restaurada nesses últimos dias por meio de Malaquias capítulo 4, 5, 6, por meio da voz do sétimo anjo, esta árvore tem que produzir o seu fruto na estação própria. Amém. Quem está entendendo? Amém. Esta árvore tem que estar produzindo. O que é que esta árvore deste último dia deve produzir? Diz o irmão Branham, que deve produzir os mesmos frutos que a primeira igreja produziu. Por quê, pastor? Porque estamos de volta à palavra original. Estamos de volta à semente original. Quem está entendendo, irmãos? Ou seja, os frutos da última igreja têm que ser os mesmos frutos da primeira. Os mesmos frutos. A mesma semente. É a mesma palavra. É a mesma doutrina. É o mesmo batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. É a mesma Santa Ceia bíblica com pão asmo, vinho e lava-pés. É a mesma fé num Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. É a verdadeira igreja, a semente original. Então, nós somos considerados como árvore. Agora, presta bem atenção, que mesmo nós sendo árvores, o machado também está sobre nós. Quem está entendendo? O machado está sobre nós. Você pode pensar, mas pastor, já não fomos cortados, lapidados? Calma aí, por que o arrebatamento não aconteceu ainda? Pastor, já não estamos sendo cortados todo culto, toda pregação, nós somos cortados, lapidados. Sim, somos cortados aqui, acolá, somos cortados, lapidados. Sim, estamos sendo cortados a todo instante. Quem está entendendo? Vê? Mesmo nós sendo árvore, o machado também está posto para nós também. Só que esta árvore é aquela que deve dar bons frutos. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. É aquela que dá bons frutos. Então, você observa bem para você ver. Vamos aqui fazer uma alusão de algo. Vamos observar algo aqui. Você tem um terreno na sua casa. Você entende que a terra é boa.
Você tem lá alguns metros e você pensa então plantar algumas sementes. Você então compra semente e planta. Você planta semente de laranja, semente de tangerina, semente de limão. Você planta uma semente de manga, um caroço de manga. Você planta uma semente de goiaba. Então, quando você faz tudo isso, você espera o quê? Você espera colher os frutos. Correto, irmãos? Você espera colher os frutos. Tanto aquele que está plantando a semente sabe qual semente está sendo semeada. Quem está entendendo? Sabe qual semente está sendo semeada naquele terreno. Então, o que o semeador espera quando aquela semente brotar e crescer? O que o semeador espera? Espera dar os... Para quê? Para consumir. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Espera para consumir os frutos. Então, o que acontece? Uma árvore que não tem fruto, ela pode dar uma sombra, ela pode servir de sombra, ela pode servir para amarrar um burro, amarrar um jegue, amarrar um cavalo. Está entendendo, irmãos? Mas ela não serve para te alimentar. É verdade. Mas ela não serve para alimentar. O que a figueira estava fazendo no caminho de Jesus? Tem muita gente no caminho atrapalhando. Aquela figueira servia para muita coisa. Servia para ficar debaixo da sombra. Alguém ficar debaixo da sombra. Servia para amarrar um jumento ali, um jegue. Servia para muita coisa. Mas para o Senhor Jesus Cristo só servia para uma coisa, para comer. Jesus, passando em frente ao pé de figueira, viu que não tinha figo. Viu que não tinha, ele estava com fome. Ele estava com fome. Irmãos, Jesus tem fome. E nós somos as árvores. E ele espera tirar de nós algum tipo de fruto. Amém, irmão? Ele espera tirar de mim, de você, algum fruto. Amém. Algum fruto. E ele, passando em frente ao pé de figueira, não achando fruto algum, disse o seguinte: ele estava com fome. A Bíblia diz: e tendo ele fome, dirigiu-se ao pé de figueira, mas não tendo nenhum fruto, disse ao pé de figueira: nunca mais dê fruto de ti. E foi embora. Porque Jesus estava com fome, ele queria comer. Jesus queria extrair algum fruto do pé de figueira. Jesus queria extrair o fruto. Então, se Jesus olhou para o pé de figueira e não tem nada, para que serve? Para que serve a árvore se não tem fruto algum? Jesus amaldiçoou do pé à raiz, da cabeça à raiz, da ponta até a raiz, amaldiçoou de cima até embaixo. Meu Deus. E ela ficou lá. No dia seguinte, eles retornando, os discípulos viram o pé de figueira seco, seco até as raízes, e se admiraram, dizendo: veja, lembra daquela árvore que ele procurou fruto quando estava com fome? Pois é, não achando nada para comer, ele amaldiçoou, e olha como é que está seca até as raízes. Irmãos, só Deus para nos dar graça, amém, irmão? Amém. Jesus está querendo tirar de nós um glória a Deus, um aleluia, amém, irmão? Amém. Jesus está tentando tirar de nós alguma coisa para o seu louvor, para a sua glória, e ele vem e desce nosso meio todos os dias, e não acha nada. Oh Deus, amado, santo é teu nome, o Rei da glória. Você está lá na sua casa, cuidando de tanta coisa, ele desce para tirar de você alguma coisa. Tirar um minuto de oração no quarto, tirar um momento de leitura, de mensagem, de consagração. Ele desce e não vê nada. Meu Deus. Não acha nada. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Não acha nada. É por isso que tem muitas pessoas que já estão vazias de tudo. É apenas uma árvore, mas é uma árvore oca. Não tem nada para dar. Só serve de sombra.
só serve para amarrar alguns burros, alguns jumentos, só serve para poder deixar algumas coisas, mas não tem fruto algum, não tem fruto para nada, só serve para encher banco, só serve para encher volume, mas não dá fruto algum, não tem fruto algum. A Bíblia diz que Deus nos escolheu selecionadamente. A árvore do Senhor Jesus Cristo, ela é selecionada. Mas Ele disse que veio nos escolher para que nós vamos e vá e dar bons frutos. Amém, irmão? Amém. E dê bastante fruto. Amém. Os irmãos, estão entendendo? E dê bastante fruto. Então observe bem que o irmão Branham chega a dizer que existem pessoas que elas estão tão secas espiritualmente falando, tão desnorteadas, que se tornaram frios e formais e calculistas, fronteiriços, pessoas que não sentem mais o puxão do Espírito Santo, pessoas que não sentem mais o Espírito Santo. Existem pessoas que vai na igreja, vai no culto e tudo mais, ouve um bom hino, ouve uma boa pregação, tem um bom momento, mas ele não sente o Espírito Santo, não sente a presença de Deus, por mais que o pregador se esforce, por mais que o hino foi elaborado, ele não sente a presença de Deus, não se solta, não tem um regozijo, não tem um frescor na alma, não tem uma emoção para trazer uma lágrima, um regozijo, um glória a Deus. Amém, irmão? Amém, amém. E todavia o Espírito Santo desce lá. Todavia o Espírito Santo vem e desce, se faz presente, manifesta. E é aí onde o irmão Branham teve sua dificuldade para entender. Porque uma certa vez ele esteve em uma reunião e estava ali várias pessoas se regozijando no Espírito Santo, estavam cheias do Espírito Santo, louvando e gritando e dizendo aleluias, e falando em línguas e outro interpretando. Mas ele, com o dom de discernimento, ao pegar na mão de um e ao pegar na mão do outro, viu que os dois homens, um que falava em línguas e o outro que interpretava, ele viu que os dois homens tinham vidas diferentes uma da outra. Viviam vidas diferentes. E ele então disse, mas como? O Espírito Santo está abençoando a ambos. O Espírito Santo está caindo aos dois. Um falando em língua e outro interpretava. E parece os dois estar felizes, contentes, regozijantes. O irmão Branham saiu daquela reunião e então disse, mas Senhor, eu vi que um é um hipócrita e vi que o outro é um santo, é um cristão genuíno, mas o outro é um hipócrita, tem vida diferenciada, não está baseado na palavra. Mas por que, Senhor? Eu vi que um está certo e outro está errado. Um tem uma vida correta e outro tem uma vida desalinhada. Mas por quê? Diz o irmão Branham que em um determinado tempo ele estava lá na floresta, com a sua Bíblia aberta ali no tronco, e ele fechou a Bíblia e colocou em cima do tronco, e veio um vento, e então abriu a Bíblia, esfolheou, caiu em Hebreus capítulo 6. E ele então leu lá, porque a terra que embebe a água. Ele disse, mas por que isso aconteceu? Deixa, talvez é o vento. E de novo ele colocou sobre o tronco da árvore, e de novo veio um vento. E abriu a Bíblia outra vez e caiu em Hebreus capítulo 6. Então o profeta teve um pensamento e disse, Deus está querendo me mostrar algo. Amém, irmão? Amém. Foi quando ele viu que o Espírito Santo
pode muito bem cair e ser derramado por uma pessoa hipócrita, e o mesmo Espírito Santo que caiu na pessoa hipócrita, com uma vida totalmente errada, diferenciada, é o mesmo Espírito Santo que cai num cristão genuíno, cheio da graça de Deus. Amém. Porque a mesma chuva, o mesmo Espírito, a mesma chuva, o mesmo derramamento do Espírito Santo, quando cai na terra, ela chupa a água, ela embebe a água. As pessoas recebem o Espírito Santo. O hipócrita recebe, o genuíno recebe, o homem errado recebe, o homem certo recebe, a mulher errada recebe, a mulher certa recebe, o genuíno cristão recebe, o mentiroso também recebe. Mas aí, como então entender quem é quem? Pelos seus frutos conhece-se a árvore. Amém, irmão? É pelos seus frutos é que podemos distinguir aquela árvore. É pelos frutos que se conhece a árvore. Se os frutos são bons, se são frutos produzidos com justiça, se são frutos respaldados na Bíblia, amém, irmãos? Se são frutos que combinam com a doutrina dos apóstolos, que combinam com a santificação, justificação, se combina com a vida de Jesus, esta árvore é boa, amém, irmão? Mas se são frutos mundanos, se são frutos do mundo, é aí que muitas pessoas não entendem. Você diz assim, mas como pode, Senhor? Aquela mulher ali corta cabelo, aquela mulher ali usa batom, usa esmalte, usa brinco e fala em línguas e interpreta. Oh, claro, a água embebe, a terra embebe a água, a chuva cai para justos e injustos. Mas olha o fruto que ela está dando. Olha a Jezabel, olha a calça comprida dela, olha o corte de cabelo. É pelos frutos que conhece a árvore, amém, irmão? Amém. É pelos frutos que conhece a árvore. Você encontra crente no meio da rua, de short, de bermuda, sem camisa, falando mentira, trapaceiro, e à noite está com a Bíblia debaixo do braço, pulando e gritando e falando em línguas estranhas. Mas como é que você conhece essa árvore? Pelo fruto que ele dá, amém, irmãos? Amém. É pelo fruto que ele dá. E aí você tem um monte de gente dessa maneira. Aí você tem um monte de gente fronteiriço, crentes fronteiriços. Você tem um monte de homens e de mulheres e igrejas abarrotadas, cheias. Lá perto de casa, lá onde eu moro, tem assim um monte. Uma pequena montanha, com uma pequena mata. E lá, quase sempre vai crentes evangélicos de outras denominações para lá, para orar. E até certo ponto eles oram, na verdade. Mas depois, quando eles terminam a oração, eles ficam lá com aquelas brincadeiras, aquele negócio, aquelas brincadeiras, um correndo atrás do outro, e não sei o quê, beija pra cá, beija pra lá, beija fulano, beija ciclano, aquela coisa toda. Irmão, a intenção é boa, a intenção de estar lá é boa, a intenção de ir lá para orar é boa, mas olha os frutos que estão dando. Olha os frutos que estão dando. É aquela risaiada, aquela brincadeira sem nexo, aquelas coisas mundanas. Olha os frutos que estão dando, irmãos. Olha os frutos que dá. Você vê aí homens aí, homens cheios da unção do Espírito, falando em línguas, expulsando até demônios e curando até os enfermos usando o nome de Jesus Cristo. Mas são os homens fraudulentos, homens que têm suas vidas destroçadas, com problemas lá fora, com problemas de casamento e divórcio, tendo namoros escondidos dentro da igreja, roubando, mentindo, fraudulando e outras coisas mais. E aí você fala assim, mas como o Espírito Santo pode abençoar uma coisa imunda como esta? Meu irmão, o Espírito Santo pode.
O Espírito Santo pode. O Espírito Santo pode. Balaão não foi abençoado com o Espírito Santo, irmão? Balaão foi ou não foi, irmão? Foi. Sim, Balaão foi. Balaão, ele foi abençoado com o Espírito Santo. Ele tinha as diretrizes, ele sabia como chegar a Deus. Ele sabia como servir a Deus, como chegar a Deus, como consultar a Deus. Mas olha o que ele fez depois. Olha o que ele fez. Por isso que tem muitas pessoas presas à unção do pregador. E as pessoas têm que temer, as pessoas têm que se preocupar, as pessoas têm que examinar, as pessoas têm que entender, têm que vigiar. A unção pega muitas pessoas. Nós não temos que olhar para a unção, irmãos. Nós não temos que olhar para a unção. Tem muitas pessoas caídas, envolvidas por causa da unção. A unção. O problema não é a unção. O problema é a doutrina. Quem está entendendo, irmãos? É as obras. É as atitudes. É os frutos. Quando os frutos não estão correspondendo com a palavra, eu não quero saber o quanto de unção aquele Beltrano tem. Eu não quero saber o quanto de unção aquele apóstolo, aquele profeta, aquele evangelista. Eu não quero saber o quanto de unção que ele tem, porque a unção é verdadeira. A unção é verdadeira porque a chuva cai para poder fazer com que o trigo cresça, mas o joio também está no mesmo campo do trigo. O joio está no mesmo campo do trigo. O trigo não pediu que o joio se acercasse junto dele. O joio por si mesmo, que já estava na terra, cresceu por causa da água. Mas quando chegou o tempo de então o lavrador colher o trigo, ele primeiro capinou o joio e amarrou em molhos e queimou e disse para o trigo: vem para o meu celeiro. Amém, irmão? Aleluia. É dessa maneira. A nossa vida, irmão, aqui na terra, depois de ter passado pela água do batismo, depois de ter aceitado o profeta, depois de ter passado pela água do batismo, a nossa vida, desde então, ela é contada pelos frutos. Sabia disso? Ela é contada pelos frutos. Ah, pastor, mas e a palavra? Você já recebe. Você recebe todo o culto. Você recebe terça, quarta, quinta, sexta. Amém, irmãos? Amém. Mas depois disso, é os frutos. É os frutos que contam. Amém, irmãos? É os frutos que contam. É o que aquela palavra está produzindo naquela pessoa. É o que aquela palavra está produzindo. Porque a palavra, ela produz duas coisas. Ela produz um filho de Deus ou não produz. Ela corta de ambos os lados. Quem está entendendo, irmão? A palavra de Deus produz um genuíno filho de Deus, revela um genuíno filho de Deus, mas também revela um hipócrita. A palavra revela um filho de Deus, genuíno, mas também revela um hipócrita, revela um fronteiriço, revela um incrédulo. A palavra revela. Como que revela? Quando ela recebe, a pessoa recebe, ela mostra com seus próprios frutos. Amém, irmãos? Ela revela e mostra com seus próprios atos. Atos de incredulidade, atos de arrazoamento, atos de dúvida. É a maneira que ele recebe a palavra, é a maneira que ele vai agir. Então, irmão, o verdadeiro Filho de Deus não tem discrepância com ele. Ele não tem dúvida nenhuma. Ele crê em toda a palavra e segue adiante. Amém, irmão? Sem duvidar dela, sem questionar dela. Aleluia. Amém, Deus. Glória. E aí, quando você vê aquele indivíduo, aquele irmão, aquela irmã crescendo no amor de Deus e na graça do Senhor Jesus Cristo, na estatura do varão perfeito, você entende que a água que está sendo regada naquele pé de árvore está crescendo. Amém, irmãos? Amém. Crescendo para o reino de Deus. Amém? Amém. É aí que está. Se somos plantados junto a ribeiros de água, olha, irmãos, é claro que esta água é a palavra de Deus.
É claro que esta palavra esta água é a palavra de Deus. Então, se somos plantados junto a ribeiros de água, então quem plantou? Quem plantou? Quem saiu plantando? E saiu o semeador a semear. Ele semeou o quê? A sua semente. O que é a sua semente? A sua palavra. Então saiu o semeador a semear. Então o que acontece? Essa semente, ela é plantada junto a ribeiros de água. Para quê? Para que quando ela crescer, dá o seu fruto na estação própria. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então é dessa maneira. Deus enviou um profeta esperando que eu cresça, que você cresça e que você recebesse. Então você deu o fruto que Deus queria. Amém, irmão? Então você deu o fruto que Deus queria. Deus enviou uma mensagem, enviou um profeta para esta última era. Então Deus disse: deixe-me ver como que as sementes vão me dar esse fruto. E quando você creu, aceitou, recebeu de todo o coração, sem nenhuma dúvida, você deu o fruto que Deus queria na estação própria, na era de Laodiceia. Amém, irmão? Amém. Os outros que não receberam, mostraram quem são. E pela graça de Deus, estamos aqui crendo. Amém? Com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa dificuldade, com toda a nossa dificuldade que temos nessa vida, a única coisa... Nós podemos ter muita dificuldade, irmão. Você pode ter tropeço, ter dificuldade, você pode ter muitas dificuldades nesta vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você: nunca duvide da palavra de Deus. Amém. Nunca duvide daquele que enviou essa palavra. Aleluia. Nunca duvide da mensagem que Deus enviou para esse dia. Porque no dia que você duvidar, era o fruto que Deus também esperava. Oh, Amém. Deus Pai. Amém, Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós somos frutos. Amém? Aleluia. E está perto da colheiteira. Aleluia. Está perto de Deus levar essa noiva Aleluia. para a glória. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Sim. Sim, pode.